Shalom a todas e a todos, né? Eu me chamo Miriam, eu faço parte desse ministério lindo que nasceu do coração do Senhor, que é o Tropa de Elite de Jesus, e eu estou servindo no braço ministerial Crianças do Tropa e Maternidade do Tropa, junto com a minha querida irmã Adri. E eu tive o privilégio de participar dessa série de ministrações que o braço ministerial Mulheres do Tropa está nos trazendo. E eu convido quem ainda não assistiu às ministrações anteriores a assistirem no canal do YouTube do Tropa. E aproveite e se inscrevam lá. E dê o seu joinha lá também, né? Então, hoje nós vamos dar sequência às ministrações da armadura de Deus. E vamos aprender sobre o capacete da salvação. Já vimos que a armadura, ela é um conjunto de peças, né? Que elas precisam estar juntas e ajustadas. Eu não coloco a armadura de Deus, mas sim ela me veste através das minhas atitudes. Então, meus queridos, minhas queridas irmãs e irmãos que vão me assistir aí pelo YouTube, né? São as nossas atitudes que determinam a quem eu pertenço. Então, a gente precisa andar alinhado com a armadura do Senhor para dizer a quem eu pertenço. E isso é muito forte, né, meus queridos? Porque a gente precisa andar com a armadura completa, né, para estarmos nessa batalha. Eu não posso estar com uma peça e não estar com a outra, né? Então, eu preciso estar com todas elas. E entendendo a verdade que é Cristo, logo a gente está sendo revestida do cinturão da verdade e o cinto da armadura. E entendendo a verdade que é Cristo, a gente está colocando o cinturão da verdade. E o cinto é a peça que ajusta toda a armadura, né? Ela prende. Então, se ela não estiver bem ajustada no nosso corpo, então a gente não consegue, né, nem se mover. Então, a gente entende, passamos a entender a justiça de Deus, que ela não se trata de sentença, mas sim de bom senso, equilíbrio e equidade. O que é? A gente precisa andar em equilíbrio. Todas as peças, né? São as minhas atitudes. Eu não posso dizer que eu sou cristão se as minhas atitudes não condizem, né, com essa palavra que eu estou falando, né? Então, eu não estou revestido da armadura do Senhor. Então, eu preciso ter muito cuidado, né? Vestindo a couraça da justiça, que é o próprio Jesus, aprendemos que é Ele que nos justifica em toda ocasião, né? E em seguida passamos a calçar as sandálias da paz, sandálias do Evangelho da Paz. Essa paz que excede todo o entendimento humano, que podemos declarar que se trata da Shalom do Senhor, que a Shalom do Senhor não se trata apenas de paz, mas plenitude em Deus. E com as sandálias, entramos na plenitude de Deus. A gente vai para a guerra, como a gente falou nas ministrações anteriores, a gente vai para a guerra sabendo que é o Senhor que nos justifica, que é Ele que luta nossas guerras, né? Então, eu estou em paz, estou passando ali, tudo à minha volta fala o contrário, mas eu sei, a minha identidade está afirmada em Cristo, eu sei a quem eu sirvo, eu estou revestida da sua armadura, eu sei a quem eu pertenço, logo eu recebo a paz, eu calço as sandálias do Evangelho da Paz, eu ando na plenitude. Entendendo com essa Shalom que quem nos justifica e luta por nós é o próprio Senhor, né? Com essa verdade em nosso coração, a gente passa a levantar o escudo da fé, porque entendemos que andemos pela fé e não pelo que vimos. Entendendo, a gente começa a discernir as coisas espirituais. Quando a gente é vestido dessa armadura, porque não é a gente que veste, né? Eu boto o capacete, não. As minhas atitudes, elas vão
elas vão me vestindo, né? O Senhor, ele vai me vestindo de cada peça. Aí eu vou me alinhando ao Senhor, né? E aí eu passo a levantar o meu escudo da fé, porque eu entendo, né, que é o Senhor na minha vida, né? Até aqui, o Senhor, a armadura do Senhor foi sendo inserida em nós, em mim, pelo próprio Senhor, né? É Ele que nos insere através da minha convivência com Ele, das minhas atitudes, né? Quanto mais parecido com Ele, mais eu entendo que eu estou com as armaduras, né? Com a mudança da minha mente, né? Através da minha mente, eu vou me identificando com Cristo, né? Que é a própria verdade. Passamos a usar, com a mudança da nossa mente, a gente passa a usar o capacete da salvação. Aí a gente entende que todas as peças, uma alinhada à outra, né? E elas têm uma ordem, né? Vocês percebem que a gente vai entendendo, conforme a gente vai se aprofundando nossa vivência com o Senhor, a gente vai entendendo que ela existe uma ordem. E a gente vai compreendendo quem é Jesus e a gente recebe o capacete da salvação. No momento em que eu recebo, para que serve um capacete? As guerras ao longo da história, elas causaram grandes estragos. Na época em que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, naquela época, estar sem capacete significava um alvo fácil para o inimigo. E ele poderia ser facilmente atacado com lança e flecha e morrer no campo da batalha. E isso retrata a real importância da salvação que era trazida pelo capacete. E Paulo falou sobre o capacete aos Efésios, indicando a salvação, para eles poderem compreender a real importância do capacete. Tanto naquela época quanto agora, a gente precisa entender que a gente está numa batalha. E essa batalha que estamos travando agora, nesse momento, ela é muito mais perigosa e mortífera que uma batalha natural. No entanto, como refrigério e resposta da parte de Deus para as nossas vidas, ao passo que a gente reconhece Jesus em nossas vidas e a gente passa a crer que ele morreu por nós e ele ressuscitou, nós somos salvos. E o capacete, então a gente recebe o capacete. A gente crê nele, né? A gente entende que ele morreu por nossas vidas, né? E que ele ressuscitou e a gente recebe a salvação, né? Então, e o capacete é colocado em nossas cabeças, impedindo que sejamos feridos mortalmente. E entendemos que o dom de Deus é irrevogável, como está escrito lá em Romanos 11, 29. Quando a gente recebe a salvação, a gente não a perde, porque a gente entende, é como se fosse um filho, né? Não vai deixar de ser filho, nós somos chamados por filhos pelo Senhor. E quem entende que é o Senhor na sua vida e recebe a salvação, não deixa de ser filho só porque se afastou, tá? Não, vai ser filho sempre, né? A gente às vezes usa como exemplo, a minha filha fez alguma coisa errada. Ela vai ter a consequência do erro dela, mas ela não vai deixar de ser minha filha, né? Então a salvação é assim, né? A gente entende a salvação e a gente entende que a gente não perde ela, mas que para a gente reinar com o Senhor, né? Sobre o reino, aí sim, né? Aí a gente precisa, aí é estreito, como foi falado hoje à tarde, né? Então a gente não perde, o capacete não sai mais das nossas cabeças, mas a gente precisa entender que a gente precisa renovar nossa mente pelas escrituras, como está escrito lá em Romanos 12, 2, né? Para estarmos protegidos contra todos os ataques do maligno, né? Os dardos inflamados do maligno. Entendemos que precisamos avançar para conquistar essa batalha, né? Fazendo isso quando estamos
certo de quem somos e quando nos posicionamos nos princípios de Deus. E com isso, a armadura vem sobre a gente, né? Vem sobre nós. Eu gostaria de estar trazendo um exemplo aqui para vocês. Alguns estudos, é possível que o apóstolo Paulo tenha escrito essa carta quando ele estava preso, né? E ele entendeu que o seu advogado era o Senhor, que era o Senhor que justificava ele. Ele estava preso, né? Ele estava numa batalha. E ele enfrentava naquele momento, imagina o que ele estava enfrentando dentro daquela prisão. E ele, em nenhum momento, ele deixou de incentivar todos. Eu fico imaginando, assim, Paulo, assim, falando, né? E ele instruindo, dando conselhos a mulheres casadas, aos maridos, aos filhos, aos pais e a todas as congregações, incentivando que se revestissem da armadura do Senhor. Porque ali em Efésios está escrito, né, que ele pede, e ainda ele fala ali, né, peçam para que orem por ele, né, para que ele seja fortalecido, e ele nos aconselha que a gente busque isso também, né? Pensa, ele nos entregando essa instrução, o Senhor, por amor às nossas vidas, por mim, por você, ele entregando isso para nós, instruindo todas essas instruções que a gente está ali guardado no Senhor, né? E aí, então, depois de todas essas peças da armadura, né? Eu compreendo quem eu sou, compreendo quem é Cristo, né? Que é Ele que me justifica, que Cristo é a própria verdade, né? Que a gente não está falando aqui de uma verdade, da nossa verdade, do nosso coração, mas sim a verdade de Cristo, né? Quem é Cristo nas nossas vidas? A gente se alinha aos princípios do Senhor e ali a gente é revestido e vamos dando sequência às armaduras completas. A gente passa, depois do capacete, a gente passa ao quê? A levantar a espada. E a gente passa a ter em punho a espada, que ela é a palavra do Senhor. Que essa outra peça, a minha irmã Josi vai falar, mas antes de eu passar para ela, essa ministração, ela falou muito forte comigo, muito forte. Enquanto a gente foi fazendo todas as ministrações, a gente passa a entender o que cada uma significa, que exige um esforço da minha parte para mim vencer essa batalha, que existe um esforço para quê? Aqui dá para a gente entender, né, que para a gente receber o reino, a gente precisa se esforçar e saber manusear essa espada. E ele não quer que a gente receba essa espada e fique parado. Ele quer que a gente avance com a espada, usando ela, sabendo manusear ela, para não ferir, para não trazer, né, para não ferir com a palavra. Então, eu gostaria muito de estar agradecendo e passando a palavra para Josi, né, nesta noite. Boa noite, mulheres lindas que estão aqui na sala. Boa noite também para quem, ou boa tarde, ou bom dia para quem vai assistir depois. Meu nome é Josi, para a glória do Senhor, por muito amor que Ele tem pela minha vida, eu faço parte desse ministério, Tropa de Elite de Jesus. Glória a Deus por isso. E vou dar continuação à ministração das armaduras aqui. Então, agora a gente vai falar da última peça, né? Segundo Efésios 10, 17, a última peça da armadura de Deus. E essa última peça, ela é a espada do Espírito. Essa parte, né, está em Efésios 6, 17, eu falei errado antes. A espada é uma arma um tanto ofensiva, quanto defensiva. Isso eu falo no natural, né? Para se proteger do mal, ou para atacar o inimigo e vencê-lo. Era necessário que o soldado tivesse um treinamento rígido sobre o uso correto da espada para obter dela o máximo de benefícios. Para o manuseio da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, no espiritual,
Precisamos estar revestidas com todas as partes da armadura. Um soldado não ia para a guerra somente com a espada, sem o escudo ou sem a couraça. Ele ia com todo o vestimenta de proteção e com a espada para se defender e matar o inimigo. E o que nos faz estar protegidos com essas partes da armadura? O que nos faz estar revestidos com as partes e nos prepara para a batalha é a nossa vida com Deus e os princípios dele estabelecidos na nossa vida, que foi tudo que a gente falou no decorrer das nossas ministrações, né? Que tem as ministrações de todas as partes lá desde a primeira. E ela se resume nos princípios do Senhor. Então, a gente precisa estar com eles estabelecidos na nossa vida para que a gente esteja com essa vestimenta, né? Porque, como a Miriam falou, não é nós que nos vestimos, mas elas nos possuem, né? O Senhor que nos veste delas, através dos princípios de Deus, porque os princípios de Deus é que vão dar comando no mundo espiritual para que essa peça venha sobre nós. Então, é no sobrenatural, automaticamente no sobrenatural, quando a gente está nos princípios do Senhor, a gente, né, no mundo lá invisível que os demônios vê, os anjos vê, eles vão nos ver revestida, imaginem, eles olham para nós e nos vê com uma armadura. É assim que eu imagino, eles olham para nós e nos vê com a armadura. Então, os princípios do Senhor estabelecidos em nós faz com que essa armadura nos possua e a gente esteja sempre revestida com elas. Os soldados, antigamente, eles não tiravam as armaduras para dormir. Eles dormiam com as armaduras, eles estavam sempre revestidos. Eles estavam sempre vestidos com aquelas vestimentas, né? E sempre com a espada ali do lado. Se a gente olha lá aquelas minisséries que tem, né, antigas, tu vê que eles dormem com a vestimenta ali das armaduras e a espada está sempre do lado. E assim a gente com os princípios do Senhor, né? A partir do momento que começamos a andar na verdade revelada, que é Jesus, na justiça de Deus, que não se trata de sentença, mas bom senso, equilíbrio, equidade, como a Miriam falou, né? Como ela falou antes ali, quando ela estava falando do capacete, entregamos nossos direitos para ele, passamos a ter uma renovação de mente. Assim, é forjado em nós as outras partes da armadura, que é o escudo, a sandália da paz, o escudo da fé, né? Capacete da salvação e, enfim, agora a espada. Então, a partir do momento que a gente anda na verdade revelada que é Jesus e na justiça de Deus, que não se trata de sentença, e nós entregamos os nossos direitos para Ele, não temos mais direito algum, não resolvemos mais nada da nossa vida, quem nos justifica é Ele. Então, a partir daí, a gente passa a ter as outras partes da armadura do Senhor. Se não andarmos em verdade, com a verdade estabelecida na nossa vida, se ainda houver mentira, egoísmo, julgamento, soberba no coração e nas atitudes, não tem como ser revestida com as outras partes da armadura. Nós precisamos nos limpar disso para que a gente possa receber as outras partes da armadura. Porque a verdade que segura todo o resto da armadura é a identidade em Cristo. É a identidade em Cristo, é a nossa identidade estabelecida em Cristo que faz ter sentido toda a armadura do Senhor. Porque quando a gente sabe quem a gente é em Cristo, quando a gente tem a nossa identidade firmada nele, quando a gente não se preocupa mais com coisas que a gente se preocupava antes, quando a gente tem a nossa mente renovada e os princípios da nossa vida mudam, os princípios que foram estabelecidos na nossa mente desde lá de quando a gente nasceu, eles mudam. A nossa mente é completamente renovada, a nossa identidade automaticamente a nossa identidade ela está afirmada, claro. Isso não é de um dia para o outro. Isso é um caminhar com o Senhor. Mas depende de nós para que isso seja estabelecido. Por quê? Porque é uma decisão. O Senhor não nos obriga a nada. É uma decisão de nós fazer parte do exército dele ou não.
E quando a gente decide que sim, ele vai fazendo e nossa identidade vai sendo firmada nele. Então, é a identidade em Cristo que faz todo sentido na armadura. A revelação de Jesus, a justificativa, a paz e a fé vão dar as condições necessárias para manusear a espada, que é a palavra de Deus, as Escrituras. A revelação de Jesus, a justificativa e a paz vão dar as condições necessárias nós manusear a espada, que é a palavra de Deus e as Escrituras. Como eu posso pregar a palavra de Deus se a verdade não estiver estabelecida em mim, na minha vida? Se em mim houver injustiça, se eu for injusto, se eu for julgador, se eu fazer tudo pelo eu, né, pela minha vontade, eu vou ser injusto, porque a nossa justiça, né, é um trapo de imundícia. Então, como que eu posso, se houver injustiça em mim, como eu posso pregar a palavra de Deus se não existir paz em mim? Se eu vivo em conflitos comigo o tempo todo, se eu me iro facilmente? Veja bem, não tem problema ter conflitos, não tem problema se irar, mas a palavra do Senhor, ela fala, irai-vos, mas não pequeis. Então, não tem problema, mas o problema é não ter domínio sobre isso, e isso nos dominar. Porque quando a gente não tem Jesus, isso nos domina. E conforme a nossa identidade em Cristo ela é estabelecida, a gente passa a ter domínio próprio. E a gente aprende a lidar, porque a gente se reconhece. E a gente vai aprender a lidar com isso. Eu era uma pessoa que eu tinha muito... Eu sou brava, né? Isso o Senhor colocou em mim. Mas eu era assim, eu chegava a me morder de tão brava que eu era. E quando eu comecei no processo que Jesus começou a trabalhar em mim, para mim não abrir minha boca, e para mim não pecar, para mim ter domínio, até eu ter domínio sobre isso foi muito difícil. Mas eu decidi que eu queria ter domínio sobre aquilo. Eu me trancava no banheiro, brava, a minha pastora sabe, e eu me mordia de bravo, mas eu não cedia aquilo ali, porque eu entendi que eu tinha que ter domínio sobre aquilo ali. E hoje isso não me domina mais. Nem a ira, né? Nem a falta de equilíbrio. Quando eu tô assim me sentindo perdida, eu vou para Jesus, é ele que nos justifica, é ele que nos ajuda. Então é isso que a gente precisa ter no nosso coração. Não tem problema em se irar ou em algum momento se sentir perdida, né, bagunçado. Mas é ter domínio sobre isso e entender a quem tem que recorrer. Porque quem vai nos limpar disso é Jesus, e vai chegar uma hora que isso não vai fazer mais parte de nós, né? Vai ser tudo saudável, nada de loucura, né? Nada que domine a gente. Essa vestimenta no mundo espiritual, é essa vestimenta que no mundo espiritual nos dá condições de manusear a espada, a palavra de Deus. Por isso ela está como última peça, em Efésios 6,17. É diferente um homem ou uma mulher que conhece falar da palavra do que uma pessoa que ainda não vive os princípios de Deus, que não conhece ou que não recebeu Jesus ainda. A palavra precisa ser vivida, porque é isso que dá autoridade para manusear a espada. E a autoridade é viver. Vou ler Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medula, e discerne os pensamentos e as intenções dos corações. E tem mais uma. A espada primeiro ela corta para mim. Primeiro ela vai ter que cortar para mim. Não tem como tu ministrar algo que tu não vive, porque tu não vai ter autoridade no mundo espiritual para isso. Sabe, os capetinha lá, o inimigo, ele vai rir de ti. Como assim tu tá falando? Porque eu vou falar uma coisa, ele não quer que a gente não fale do Senhor.
Ele quer que a gente não viva os princípios do Senhor. Então, se nós falar e não viver, a gente vai estar alimentando ele. Porque é isso que ele quer. Porque o que nos protege no mundo espiritual, o que nos mantém preparado para a batalha, é os princípios do Senhor. É isso que faz com que a gente esteja vestido. Então, não tem como tu viver. Quando tu ministra algo, ou tu vive aquilo ali, ou se prepara porque tu vai viver. Porque não tem como tu viver o que tu não prega. Tu tem que viver o que tu prega, o que tu fala. Então, para manusear essa espada, para te levar isso até as outras pessoas, para essa espada cortar, para essa espada libertar as pessoas do inimigo, a gente precisa ter autoridade para falar. Então, a gente precisa viver aquilo ali. Se tu falou algo que tu não viveu ainda, se prepara, porque tu vai viver. Tudo que sai da nossa boca tem vida. E com o Senhor não existe isso. Com o Senhor, tu vive o que tu fala. Ou tu vive o que tu fala, ou tu fala o que tu vive. Não tem outra opção, né? Então, a espada sempre corta para nós. De preferência primeiro, porque aí a gente tem autoridade para falar, né? Sobre o que for que esteja na palavra do Senhor. Quando a gente vê alguém que vive, que tu sabe que vive aquilo ali, falar, geralmente quando tu vive, não é nem uma ministração, tu acaba testemunhando aquilo ali, né? Isso é gostoso, porque a pessoa tá vendo que tu tá falando uma coisa que tu vive, né? Agora, tu não saber sobre o que tu tá falando, é a mesma coisa tu dar uma espada ou uma arma para uma criança. Ela vai sair cortando para tudo que é lado, ou atirando para tudo que é lado, matando todo mundo ou ferindo todo mundo. E é a mesma coisa com a palavra do Senhor. Por isso que lá na primeira parte lá, que é o cinto, que é o que segura todas as outras partes, a gente precisa conhecer Jesus, conhecer o nosso general, né? A gente precisa conhecer a palavra, porque é aqui que a gente vai conhecer ele. Então, primeiro a gente precisa conhecer para depois a gente usar. Porque a gente conhecendo, a gente vai tendo a renovação de mente. Porque é só assim que a mente é renovada. Acontece quantas pessoas, né? Às vezes até por ignorância, por não ter alguém para ajudar, né? A caminhar, recebe Jesus, mas aí não procura conhecer, não lê, não tem uma mente renovada. Só vai receber a salvação? Vai, mas os princípios não... Vai continuar os mesmos. Tem como estabelecer os princípios do Senhor na nossa vida. E quanto mais a gente conhece ele, automaticamente aquilo vai fazendo parte da nossa vida. Porque a nossa mente é renovada e o que era normal passa a ser ruim para nós. Então, a gente se limpa daquilo ali, né? Então, a gente precisa estar revestida com toda a armadura, com todos os princípios do Senhor, para que a gente possa usar a espada da maneira correta. E o treinamento para isso é estabelecer os princípios do Senhor na nossa vida.